Oi pessoal, estamos aqui hoje para fazer uma entrevista, a primeira entrevista de muitos. E ninguém mais, ninguém menos, para abrir essa entrevista, Bárbara Aguileia. Ela é nutricionista e ela é também especialista em alimentos funcionais. E mamãe do Bento também. Olá, tudo bem? Então, como você já disse, meu nome é Bárbara. Eu sou nutricionista, formada na Unip, na cidade de Assis. Fiz especialização em nutrição funcional na Universidade de Londrina, lá na UEL, na Estadual de Londrina. Eu atuo como nutricionista, mais como professora, na verdade. Eu dou aula de nutrição para curso técnico na cidade de Ourinhos, já faz bons anos, desde quando eu terminei da faculdade. Como eu já falei aqui, a Bárbara é mãe do Bento, então ela acabou de sair, né, de um período de gestação e tudo mais. E muitas mães têm uma déficit de nutrientes nessa fase. A mulher, ela passa pelo período da gestação onde os nutrientes são retirados dela e passados para o feto, né? Então ela precisa ter uma base nutricional um pouco maior, ela tem que ter um consumo melhor em quantidade e qualidade. Após o nascimento do bebê, a mulher ela continua perdendo nutrientes para o bebê através do aleitamento materno. Então ela continua precisando ter esse aporte. Porém, quando gestante, a mulher e toda a família está com os olhos voltados para a gestante, para a gestação. Então você se cuida, né? Você se alimenta melhor, você se alimenta mais vezes ao dia, você toma mais água. A partir do momento que o bebê nasce, os teus olhos, os olhos da família, de todo mundo, é para o bebê. Então a mulher ela fica de lado. Porém, o bebê vai crescendo e a rotina vai voltando, né? Os primeiros meses que são mais complicados, depois vai voltando ao normal, vida que segue, né? Aquela coisa. O que eu fiz tanto na minha gestação quanto o período que eu amamentei, e eu faço até agora, porque faz também pouco tempo que eu parei de amamentar, eu suplementei alguns nutrientes. E aí vai do profissional que acompanha cada mulher. E muito legal você ter citado isso da suplementação, porque muitas pessoas acham que suplementação é um bicho de sete cabeças. O suplemento, ele nada mais é do que os nutrientes que a gente encontra em N tipos de alimentos, concentrados dentro de uma cápsula ou num pó que você vai pôr na água, né? Depende do suplemento em si. Mas o suplemento, a forma que eu vejo eu não vejo lado ruim nele. Dependendo de como é passado isso para a pessoa, a quantidade que essa pessoa vai tomar e o porquê ela está tomando aquele suplemento. Mesmo porque tem nutrientes que, se a gente suplementa muito, também faz mal. E para uma pessoa que quer começar a ter uma alimentação mais saudável, o que você diz para essa pessoa? Por onde ela precisa começar? Acho que a primeira coisa que a pessoa deve fazer é consumir alimentos mais naturais, o mais natural possível. Tudo que é de natural, a pessoa tem que consumir, e aí o que é de industrializado, ela tem que diminuir. Acho que essa é a primeira dica, o principal, assim. Uma coisa que quando eu comecei a fazer dieta, eu senti bastante diferença, é que às vezes eu ficava perdida em o que comer e que hora comer. Então, o que eu fiz? Eu comecei a comer limpo, né? Assim, comer melhor, alimentos mais naturais durante todo o dia, e aí chegava determinada hora do dia, eu comia uma besteirinha por dia. A minha orientação seria que a besteirinha ficasse para uma vez na semana. O famoso que o pessoal chama de dia do lixo. Isso para mim não existe, porque um dia de lixo atrapalha uma semana inteira de alimentação saudável, né? Na verdade, o que eu digo é que assim, eu gosto muito de comer um chocolate. Eu como chocolate todos os dias, agora eu quero me alimentar de uma forma mais saudável, eu nunca mais vou poder comer o chocolate? Não, você tira lá um dia que você vai comer um pedaço de chocolate. Não vá comer um pedaço de chocolate todos os dias, entendeu? Igual eu fazia. Lógico que para quem consome todos os dias uma quantidade grande de alimentos extras, se você retirar, fazer que nem você fez, eu melhorei a minha alimentação, tô comendo menos, produtos mais limpos, e aí eu tiro uma refeição para comer alguma coisa que eu quero.
Melhorou? Lógico que melhorou. Antes você comia mal em todas as refeições. Então vai melhorar. É um começo, né? Exatamente. Digamos, né? Dá para começar assim, mas não dá para continuar com essa rotina. Não adianta o paciente, o cliente, a pessoa, né, chegar no nutricionista ou então no nutrólogo, fazer uma dieta, fazer uma restrição e tirar tudo de uma vez. A maioria das pessoas não consegue, porque a restrição é uma coisa que dói para o ser humano, né? Você se restringir de qualquer coisa, de fazer alguma coisa que você gosta, de você comer alguma coisa que você gosta, dói, te incomoda. E aí você não consegue fazer por muito tempo. Para ficar de uma forma assim mais fácil para todo mundo entender, o que a gente, por um exemplo assim na prática, o que a gente pode trocar? O que a gente colocaria um alimento simples por um alimento complexo? De uma forma bem simples, a explicação é a farinha branca pela integral, né? Então, assim, se eu consumo o branco, eu troco pelo integral. Ah, mas todo integral é bom? Não, nem todo integral é bom. Porque não é bom para qualquer pessoa e nem em qualquer momento. Mas o branco, em nenhum momento, também tem benefício. Porque qual que é a diferença de um e do outro? O carboidrato branco, ele serve para te dar energia. O carboidrato integral, além de te dar energia, ele tem as fibras, que tem inúmeros benefícios para a nossa saúde. E essa questão da fibra, a fibra é quando ela passa, né, pelo estômago e vai para o intestino. Quando chega no intestino, ela ajuda na absorção da gordura? A fibra, ela tem inúmeras respostas para o nosso organismo, né? Além de promover saciedade, fazer com que o nosso organismo se sinta satisfeito muito mais rápido do que se você consumir um alimento que não contém fibra, né? Porém, se eu não tiver um alto consumo de água, não adianta nada eu consumir a fibra. Então, pessoal, vocês viram que o conteúdo tá muito bacana, né? Então aproveitem e curtam aqui o vídeo, também se inscrevam no nosso canal. Tomar água é muito importante e é um hábito que já dá para mudar hoje mesmo, né? Porque muitas pessoas não consomem nem metade do tanto que tem que consumir de água por dia, né? E o nosso organismo, ele é constituído grande parte por água. Eu não consigo ter uma dieta bem sucedida se eu não tiver um ser humano bem hidratado. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer eu quero uma alimentação mais bacana, eu consumo 1 litro de água por dia. Amanhã, ao invés de consumir eu vou consumir 1.200. No outro dia, 1.400. Vai ter um momento que você vai perceber que você não consegue mais viver sem aqueles 2, 3 litros de água. Aí também varia de cada um. O que a gente pede é que as pessoas consumam no mínimo 2 litros de água. Quando a pessoa começa a fazer uma atividade, ela precisa consumir mais para ela ter mais energia. Na verdade, a gente só vai aumentar nutriente para aumentar a quantidade energética numa pessoa que tiver uma atividade física de alta intensidade. Uma pessoa que vá na academia fazer 40 minutos de exercício não tem por que ter ganho um maior energético, né? Agora essa pessoa ela quer ganhar massa, não vai precisar de um ganho energético, vai na verdade precisar de um ganho proteico. Vamos falar dos nutrientes. Para uma pessoa que quer começar uma dieta para ganhar massa muscular, o que ela precisa? Quais os nutrientes? A pessoa que vai para ganho de massa, o principal nutriente que ela vai precisar é da proteína. Porque a proteína que é responsável pelo aumento da massa muscular. Então, se eu for listar um nutriente super importante para quem quer ganho de massa, é proteína. Assim como se eu for falar isso ou qualquer outro nutricionista. Porque é o nutriente principal. Lógico que a gente vai fazer uma análise daquela pessoa, né, individual, para ver quais os outros vão ser importantes para ela, né? Aí varia, tem gente que a gente precisa suplementar cloreto de magnésio, tem gente que precisa suplementar zinco, tem gente que precisa suplementar complexo B, aí vai variar, né? Vai depender muito de cada um, mas no geral as pessoas precisam aí consumir mais proteína. Proteína a gente encontra então na origem animal, a gente pode encontrar onde? Os alimentos de origem animal todos têm proteína, então eu encontro carne vermelha, frango, porco, peixe, ovo. Ovo é uma
Para quem já faz atividade física, quem já está acostumado, sabe que o ovo é um alimento riquíssimo, né? Para quem quer ganhar de massa muscular, ele é muito indicado, porque ele realmente é um alimento muito completo, tem muitos nutrientes dentro do ovo. No meu ponto de vista como nutricionista, é um alimento que todo mundo deveria consumir, pelo menos um pouquinho por dia, não deixar passar sem. Não é nem só pela questão proteica, mas sim por todos os nutrientes que a gente encontra num único alimento. E para uma pessoa que gostaria de emagrecer? Bom, então a primeira coisa para quem quer emagrecer é fazer uma análise do que ele consome e dentro daquela alimentação, o que está de errado, né? Então, a pessoa mesmo que quer perder peso, está lá na casa dela agora, nesse período, né, mais recluso, ela consegue verificar o que está de errado na alimentação dela. São coisas que ela precisa definir. A fome é totalmente diferente da vontade de comer. Eu tenho sim que comer quando estou com fome, mas na verdade eu tenho que comer antes de ter a fome. Porque quando eu tenho fome, eu faço escolhas, às vezes, não tão saudáveis, ou então saudável, mas numa quantidade exagerada. Por quê? Porque eu tô com fome. E aí, quando eu tô com fome, eu mastigo rápido. Quando eu mastigo rápido, a cabeça não consegue processar que você está mastigando para avisar o neurotransmissor e aí o seu estômago começar a trabalhar e o intestino fazer a parte... Não, vai fazer tudo correndo, vai fazer tudo mal feito por culpa sua, que está mastigando muito rápido e não está dando tempo de ter o processo, o mecanismo, né, de recebimento do alimento, né? E aí é quando a pessoa começa a ganhar peso. Você falou sobre a pessoa comer antes de sentir a fome. E hoje em dia a gente vê que o pessoal come mais café da manhã, almoço, janta e aí come algo antes de dormir. O que é indicado? Comer de 3 em 3 horas? Para quem não tem um acompanhamento, não vai numa nutricionista, né, não faz esse acompanhamento, comer de 3 em 3 horas vai funcionar legal. Por quê? Porque a pessoa não vai ficar com fome. Só que também vai depender do que ela vai comer de 3 em 3 horas. Não adianta nada eu comer de 3 em 3 horas e comer uma quantidade grande ou alimentos errados nesses horários, né? A ideia do comer de 3 em 3 horas é muito mais por você consumir quantidades pequenas, né? E aí então se sentir satisfeito o dia todo e não sentir esse pico de fome. Mas a questão do 3 em 3 horas é uma coisa básica, assim, para a população no geral. É muito mais eficiente uma dieta quando ela é dentro do que você precisa. Mas assim, dá para fazer de 3 em 3 horas e ter um bom resultado? Dá. Como que ela faz para preparar esses alimentos para ela comer de 3 em 3 horas? Eu sou muito adepta ao fazer e deixar pronto. Porque na correria do nosso dia a dia, ninguém tem tempo para ficar fazendo alimento todo dia, toda hora, né? Eu não digo nem de 3 em 3 horas, eu digo uma vez no dia já é difícil. É difícil você tirar o tempo uma vez no dia para ir lá cozinhar todos os alimentos, assar a carne, né? É complicado isso na questão do tempo, porque a gente perde muito tempo na cozinha. Então, eu gosto muito da ideia de tudo que dá pra gente organizar e deixar já separadinho, picadinho, pronto na geladeira a gente deixa, o que dá pra gente congelar a gente congela, tem processos ideais para fazer congelamento, né, para não perder os nutrientes, perder menos possível. Lógico, tudo que a gente consegue fazer na hora é muito melhor nutricionalmente. Porém, é melhor eu ter um alimento de boa qualidade, natural, pré-preparado na geladeira, ou então fazer uma refeição na rua ou comer alguma coisa qualquer, né? Então a gente tem que pensar muito nessa questão, uma forma de balança mesmo, né? O que cabe e o que dá para cada um. Tem como a gente deixar os alimentos já legumes, né? Principalmente os legumes já cozidos, cortados em potes. Eu na minha casa deixo tudo em pote de vidro, tampadinho dentro da geladeira, o que a gente vai consumir em 2 dias, 2 a 3 dias normalmente. E aí deixo congelado alguns alimentos que estragam muito fáceis, né? Tipo brócolis. O brócolis, se você compra hoje
não consumir em 2 dias, ele estraga. Então, o que eu faço? Eu compro, eu chego em casa, eu dou uma pré-cozida dele, faço o branqueamento, congelo. Aí, eu vou usar uma parte que eu deixei na geladeira em 2 dias, o que eu deixei congelado eu vou usar depois desses 2 dias. E assim eu faço com vários alimentos. Por exemplo, eu, como você disse, eu tenho um filho pequeno. Ele começou a comer faz pouco tempo, então feijão, que é um alimento que a gente tem que cozinhar, pôr na pressão, né? Demora um certo tempo. Não é uma coisa que dá para ficar fazendo todos os dias. Eu deixo já pré-congelado, todos os potinhos, porções individuais, porque a questão de você congela, descongela, faz, esquenta, isso atrapalha o alimento, né? Atrapalha a questão nutricional do alimento e até a qualidade dele, né? Então eu busco sempre fazer tudo em porção individual. Outros alimentos que dá pra gente congelar também são as frutas, para shakes, para quem gosta de fazer atividade física, né? A primeira coisa que começa a consumir é shake. Eu vou tomar shake em vez de tomar café da tarde, eu tomo shake em vez de café da manhã. E as frutas congeladas são muito coringas para shakes. Porque, por exemplo, uma pessoa que consome uma proteína, whey protein, por exemplo, ela pode bater essa proteína com uma fruta de manhã, né? Ou no café da tarde dela, que ela quer consumir nesse horário, ou foi orientação do profissional que está acompanhando. A fruta congelada é ótima para isso e você diminui de ter perda, porque se você compra uma fruta, não consome em 2 dias, a maioria delas já passam, né? Então a gente pode picar, pôr no congelador, fazer o congelamento, depois coloca num saquinho. Não, tem N formas de fazer com que a alimentação fique melhor e o dia a dia fique mais simples. Tudo é uma questão de planejamento, né? A pessoa dedicar também o final de semana dela, assim, para saber o que ela vai comer durante a semana, porque quando a gente deixa para tudo acontecer conforme for vindo as situações e vai acontecendo, a gente não consegue se alimentar direito. E aí que a gente fura a dieta e aí já desanima de continuar e... Porque quando você fura um dia da dieta, você desanima o resto da semana. Mesmo que no outro dia você faça, você já não faz com a mesma empolgação, né? Se você fura a dieta na terça-feira, você perdeu a semana inteira. Porque na quarta você já não faz mais com tanta vontade. Na quinta você fala, mas essa semana eu já furei um dia mesmo. Na hora que você vai ver, já está no final de semana, já está comendo totalmente errado de novo. Então, vira um ciclo vicioso. Um gatilho, né? Exatamente. Então, a questão de você usar o final de semana para se programar para a semana, para a nutrição é muito importante. Você já deixa usar... O final de semana é bom para você utilizar para ir na feira, vai no supermercado, vai no açougue. O que eu vou consumir? Segunda-feira eu vou comer tal carne, eu vou comer tal legume, já deixo pré-preparado separado. Na terça-feira, pré-preparado separado. E assim, eu vou fazendo com a alimentação da semana toda. O dia a dia é muito corrido, não tem como a gente deixar para pensar o que vai fazer no almoço de amanhã, hoje à noite, né? Lógico, tem pessoas que têm essa disposição e tem esse tempo, mas é a minoria. A maioria não tem tempo. A maioria mal tem tempo para fazer a refeição no final de semana. Tem gente que trabalha de segunda a segunda, tem gente que tem mais de um emprego, né? Então a gente tem que procurar meios de se alimentar melhor sem ser sacrifício, porque quando vira sacrifício não dura. E uma coisa que eu fiz, não sei se você vai concordar comigo, é que às vezes quando eu comecei eu furava a dieta. Aí eu furava assim de uma forma que dava uma avacalhada mesmo, sabe? E aí o que eu fiz? Eu falava assim, não, esse dia passou, amanhã eu vou começar tudo de novo regradinho, certinho. Não tem como a gente se restringir de tudo sempre. Um dia você vai ter vontade de consumir um alimento que não é o ideal. E você não precisa ser obrigado nem se obrigar a não consumir. Eu tô com vontade de comer tal coisa hoje, eu vou comer. Beleza, come. Não é porque você comeu aquele alimento naquele momento que todo o resto do dia tem que ser daquela forma. Por exemplo, hoje então eu tô com vontade de comer um bolo de cenoura com bastante calda de chocolate. Tá bom, eu como. E também não preciso comer o bolo inteiro. Come uma fatia, porque a questão é para saciar aquela vontade. Passou a vontade? Ok.
e continuo como se nada tivesse acontecido. Exatamente. Na verdade, essa questão do nada aconteceu é bom nesse momento. Porque na maioria das vezes, a maioria das pessoas faz o quê? Eu comi bolo de cenoura mesmo, agora deixa, segunda-feira eu volto. E aí, toda semana vira, segunda-feira, que é o dia, né, nacional, acho que internacional da dieta. Todo mundo põe a dieta na coitada da segunda-feira, que não tem nada a ver, né? Mudar minha mentalidade também em assim, eu vou me sacrificar a semana inteira, no final de semana eu vou comer algo gostoso. E aí o que acontecia? Eu comia algo gostoso no sábado, aí eu falava, no domingo, é domingo mesmo, aí comia errado no domingo. Chegava na manhã da segunda-feira, eu tava, eu vou começar a comer certo, não sei o que, vou voltar a comer certo. Só que aí eu já deixei 2 dias pra trás, e é igual você disse, o dia do lixo, não dá pra pessoa bobear o dia inteiro, o final de semana inteiro e querer ter uma mudança radical na segunda, né? Semana toda, né? A questão de usar um dia para se alimentar totalmente errado, você acaba perdendo benefícios que você teve de outros dias, né? Então o ideal é que você tire de todos esses dias que você se restringiu a sua maior vontade e consuma em um dia. Não precisa ser no final de semana, né? A gente fala do final de semana, mas na verdade não precisa ser do final de semana. Pode ser um dia, você vai comer aquele alimento que te deu vontade e aquilo vai passar e tudo volta, né, ao normal. Agora essa questão de, eu consumo errado no sábado, daí no domingo também, e ali vai virando um ciclo vicioso e você usa o final de semana como recompensa, que é o que a maioria das pessoas fazem. Mas eu me alimentei certinho a semana inteira, então final de semana eu tenho o direito de comer doce, eu tenho o direito de beber bebida alcoólica, eu tenho o direito de consumir fritura. Todo mundo se dá o direito no final de semana, só que toda semana tem final de semana. E no mês, 4 final de semana, pelo menos. São 2 dias de final de semana. Já dá 8 dias. São muitos dias para fazer alimentação errada. Lógico, eu vou passar então o final de semana todo regradinho, então eu não posso sair de casa, não posso ir em festa. Não é isso. Você vai fazer e vai conseguir ter vida social se você colocar na sua cabeça que você pode fazer tudo, só que com equilíbrio, né? Eu posso consumir uma fritura, eu posso consumir açúcar, eu posso consumir carboidrato branco, eu posso consumir bebida alcoólica. Você pode consumir aquilo que você quiser. O que você precisa é ter o equilíbrio no consumo, né? Se eu consumir aquilo aquele dia, eu não preciso consumir no outro dia também. A quantidade que eu consumo, né? Não é porque eu tô com vontade de consumir um pedaço de bolo que eu tenho que comer o bolo inteiro, né? Come uma fatia do bolo e assim de qualquer outro tipo de alimento. O ideal é que a gente se sinta bem, né? Alimentação, o que é a questão da alimentação saudável em si? A alimentação saudável nada mais é do que a gente consumir alimentos e se sentir bem. Então, nessa conversa com a Bárbara, a gente abordou o equilíbrio, né, na alimentação, trocar hábitos não saudáveis por hábitos saudáveis, consumir bastante água. Essas são coisas que vocês já podem mudar a partir de hoje mesmo, né? E depois vocês procurarem um profissional para vocês verem o que vocês precisam, qual é o déficit de nutrientes, para assim fazer uma dieta específica com o seu objetivo. Então eu quero aproveitar aqui embaixo vocês comentarem para mim qual que é o objetivo de vocês com um hábito mais saudável, uma alimentação mais saudável, se é aumentar a imunidade, ou se é emagrecimento, ou se é ganho de massa muscular. Foi um prazer, contem comigo sempre que precisarem, eu gosto muito de falar sobre nutrição, acho que a gente pode passar o máximo de informação que a gente tem para as outras pessoas e é isso. Então, gente, até mais, tchau, tchau!